Chavoso da USP criticou o Ainda Estou Aqui por não abordar a realidade total, o que há com a esquerda que não domina mais o básico sobre o que é arte. Bom, eu não vi a crítica dele, mas é engraçado que isso que tu falou me lembrou um comentário que eu vi no vídeo que entrou ontem, né? Eu fiz um vídeo para a editora Nemo, de um quadrinho brasileiro, que é A Cereja de Harlem, escrito pelo Felipe Pan, o desenho da Gio Guimarães. Para quem tá perdido, a história é sobre a resistência antinazista na Holanda, né? Que ela é sempre muito lembrada porque a Holanda foi um caso muito específico durante a Segunda Guerra Mundial, né? A Holanda, ela tinha um censo muito bom, melhor do que outros países, como da França ou mesmo da Alemanha, etc. Ou seja, a Holanda sabia muito bem quem eram os seus cidadãos. E é aquela coisa que até é uma discussão boa isso, tá? Porque tem um textinho do Deleuze, dos já nos 90, acho que já nos 90, Sociedade do Controle, que é um textinho curtinho e até hoje é um debate imenso sobre esse conceito de sociedade do controle, porque o Deleuze falou um pouco disso e pouco depois morreu, então ele não desenvolveu muito. E é um termo que ele tira, por sua vez, do William Burroughs, né? Escritor, famoso escritor, beatnik, etc. Mas enfim, a discussão toda, e isso aparece muito na obra do Deleuze, que é um filósofo que para mim é o maior filósofo do século XX, que é o quanto que identidade é um perigo. E essa discussão do Deleuze eu acho que ela é muito atual, inclusive hoje se fala em identitarismos e etc, né? Mas também todos esses processos identitaristas de direita, de extrema direita, das pessoas estarem o tempo todo, sabe? Os imigrantes, eles não são nós, sabe? Isso é também um identitarismo. E o Deleuze falava, olha, identidade, assim, no popular, não tem essa frase dele, mas em linhas gerais ele está dizendo assim, olha, quem gosta de identidade é polícia. Claramente ele falava isso, sabe? Eu estou simplificando o raciocínio dele, mas era isso. Quem gosta de identidade é polícia, que todo o processo de estratificação de identidade serve apenas para que haja vigilância sobre nós. Por isso que hoje a chamada sociedade do controle é uma sociedade que não é uma sociedade demarcada tanto por nos proibir de ir na esquina, né? Não são as ditaduras antigas, do tipo, não, você não pode sair de casa, você está proibido. Não, você pode sair, pode fazer o que você quiser, você é livre. Mas você tem que estar bem identificado. E bem identificado não é só você ter uma carteira de identidade, mas tem as câmeras nas ruas, tem também a sua própria subjetividade enquanto resultado de uma identidade. E isso você vê até gente progressista cedendo essa lógica, né? A pessoa, antes de falar, ela faz um fichamento de si, ela parece que está sendo fichada por um policial. Antes de falar, porque eu, como pessoa preta, periférica, trans ou cis, não sei. Ou seja, a pessoa, antes de abrir a boca, ela já se coloca num lugar onde, basicamente, ela está sempre o tempo todo fichada. É uma grande prisão da identidade. E voltando por causa da Holanda, como a Holanda tinha um senso muito bom, quando os alemães chegaram lá, eles falaram, ok, a gente sabe direitinho onde estão todos os judeus, porque isso já estava tudo catalogado. Então a Holanda, talvez, porcentualmente, teve mais judeus mortos do que países que estavam ali do lado da Alemanha, ali coladinho e tal, ou que foram ocupados com mais violência, ou etc, etc. 3/4 da população judia da Holanda foi exterminada, né? E aí que tá, o maior é relativo, porque os outros países não tinham uma organização tão grande para saber quantas pessoas, mas acredito que talvez tenha sido um dos países que mais acabou fazendo com que houvesse judeus exterminados, justamente porque era organizado. E uma outra coisa que é interessante é que teve uma resistência feminina forte, né? Aí lembram-se daquelas 3 mulheres, que é a história do que eu falei ali no vídeo, se vocês não viram o vídeo, vão ver. Mas enfim, eu dei essa volta toda para comentar o seguinte, teve um comentário ali de um carinha, e aí ele foi um pouco nessa linha aí do que você falou aí, deixa eu até trazer o comentário de novo, eu vou repetir, eu não tô sabendo o que o Chavoso falou, não tô dizendo que é igual que o Chavoso falou, porque eu tampouco sei o que o Chavoso falou, tá? Mas eu tô pegando assim aqui a tua anedota, faz de conta que são personagens ficcionais que tu tá contando a história. O Tiririca do Cerrado, que eu não sei se existe, criticou Ainda Estou Aqui por não abordar a realidade total. Vamos pegar com isso como uma fábula. E aí tem um comentário ali falando assim, mas e o colonialismo da Holanda? Você não vai falar? Porque a Holanda, você tem que contar a história completa, porque assim, a Holanda sofreu mãos nazistas, mas a Holanda, ela também colonizou boa parte do mundo. Mas, gente, não existe comentário total. E outra, casualmente, o vídeo anterior ao Cerezo Harlem foi sobre o Kimba, que é um vídeo sobre colonialismo, né? O Kimba do Osamu Tezuka, que vocês não viram também vão ver, que tá muito bom o meu vídeo do Kimba, modéstia à parte, editado pelo Max. Então, às vezes eu vejo uma maluquice, assim, que é uma tentativa de botar defeito, jogando para um lugar onde nenhuma produção ficcional, nenhuma, vai conseguir corresponder. Por isso que às vezes isso me soa uma crítica ignorante ou uma crítica de má fé, porque não tem como uma obra de ficção falar de tudo. Até porque não tem nem mesmo como um livro de história, por mais rigoroso que um livro de história seja, dar conta de tudo também.
bem. Não existe o absoluto, seja para ficção, seja para história, seja para o que for. Não tem o absoluto. Você sempre vai fazer um recorte. E é engraçado isso, assim, uma cobrança moral que é um papo quase de padre, cara. É quase um papo de padre. Assim, basicamente tá dizendo assim, você falou isso tudo isso, mas no final você não falou amém. Que isso é uma lógica cretina, basicamente dizendo assim, não, você fez tudo certinho, mas tá faltando. Você ainda vive em falta. Sabe o pecado original que tal? Você ainda carrega com você. Então sempre que você fizer qualquer coisa, você vai estar em falta. Vai faltar alguma coisa. Por isso, e você tá errado, você tá sujo porque está em falta. Não, você não tá sujo porque tá em falta. Sempre vai faltar algo mesmo. Mas, de novo, não sei do caso específico, então não me alistem numa treta que eu não tô nem sabendo, tá? Só acho que críticas que vêm na direção de demandar uma totalidade, isso é tosco. O que eu acho que faz sentido, pra gente não perder aqui o critério, é quando, às vezes, a obra em questão procura analisar um determinado fenômeno e ela pende demais para certos eventos e ignora por completo outros que são pertinentes para aquela história, tá entendendo? Dito de outra forma, já que a gente tá falando aqui de gente que vem da filosofia, blá, 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 é a diferença entre imanência e transcendência. Uma coisa é você fazer uma crítica porque alguma coisa que é de fora não tá ali, mas é de fora, não faz parte do teu recorte. Então tu não tem que ficar cobrando. Então não é uma questão transcendental. Agora, quando é um problema de imanência, ou seja, é um tópico imanentista, vamos dizer assim, ou seja, quando é algo que é do interior mesmo daquele universo e que faz parte para a história que você está contando, ou que faz parte para os eventos que você está relatando, ou que são pertinentes para o recorte que você abordou e você deixou de fora, bom, aí sim cabe uma crítica. Aí cabe. Mas é sempre bom estar atento a recorte. Não é por acaso que quem trabalha com pesquisa, né, sempre lembrando, né, sou senhor doutor, fui professor por muitos anos de programa de pós-graduação, orientei pesquisa de tudo que é tipo, e uma das coisas mais importantes para pesquisa é recorte, cara. É uma das coisas que a gente mais pega no pé dos orientandos. Meus orientandos de mestrado, doutorado vão lembrar do trauma que é e o recorte, meu querido. Porque às vezes o cara que quer começar com pesquisa, às vezes é meio sem noção, normal, e fala assim, eu quero estudar, sei lá, eu quero estudar Machado de Assis. Aí você fala, tá, o que dele? Aí a pessoa para e pensa, tem que escolher um livro? Vamos ver. Eu quero estudar Quincas Borba. O que você quer estudar no Quincas Borba? Ainda é recorte, tá? Continua recortando. O que você vai estudar lá? Não, eu quero estudar obra. Não existe. Isso não é recorte. Isso é objeto de estudo, mas não é recorte. O que você vai fazer com Quincas Borba? Você vai estudar o que ali? Qual é o objetivo? Qual é o problema? Tudo isso compõe esse grande recorte. Não é só a delimitação do objeto, mas também a delimitação dos instrumentos de pesquisa para aquele objeto. Então, assim, isso não é uma coisa simples, mas tu vê, assim, às vezes uma crítica tosca circulando na internet sobre filmes, ou até mesmo sobre críticas, né, como foi a mim, de que faltou isso, mas faltou mesmo, às vezes não faltou. É a pessoa que tá esperando um amém, tá? Mas, repito, não me envolvo em treta que eu não tô sabendo, tá? Tô só pegando o tópico mesmo. E falando principalmente algo que foi comigo aqui. Aqui tá dizendo aqui, a crítica do Chavoso é para avançar o debate, não foi para falar mal do filme. Então ele tá muito certo. Aqui eu concordo. Eu não sei, não sei o que ele falou. Mas se foi isso, eu continuo dizendo aqui, eu não sei o que ele falou. Mas se foi isso, aí ele tá corretíssimo. É isso aí. Seguir adiante. A gente tem que continuar o assunto. Matheus Veloso Ribeiro, você acha que existe uma tal de cultura woke? Eu já falei disso. E que influencia as mídias no mundo todo com sua agenda, vejo muito isso nos filmes e games. Eu já falei isso aqui, deixa eu voltar rapidinho. Eu não acredito no conceito de woke, porque ele virou um conceito guarda-chuva pra qualquer merda. Qualquer merda, entendeu? A única denúncia pertinente desse tal de cultura woke, que o pessoal que se queixa de cultura woke fala, mas eles falam isso muito de uma perspectiva direita e muito moral. Eles falam não, o problema nem é a perspectiva direita, eles falam de uma perspectiva moral. Aí eu acho que não avança o papo. O grande problema para mim é o seguinte, o esvaziamento de pautas de grupos sociais, né, negros, mulheres, etc., a partir da produção de polêmica e engajamento na internet de grandes estúdios hollywoodianos. Então, assim, basicamente, quero dizer o seguinte, tipo, o que eu acho que é pertinente, sim, de ser comentado e criticado é o quanto que essa representatividade, que vem muitas vezes, ela vem para fazer as pessoas brigarem na internet. Elas vêm porque, eu já cansei de dizer aqui, guerra cultural é uma estratégia de marketing criada, somente ali a partir da campanha do Ronald Reagan nos anos 80, que envolve tu sempre fazer uma polarização moral. Então o que você vê é que grandes estúdios, que eles não são de direita nem de esquerda, eles são capitalistas, eles estão de olho no dinheiro, então eles querem agradar diferentes grupos porque os diferentes grupos dão dinheiro, mas ao mesmo tempo eles também querem publicidade gratuita, eles querem mobilização nas redes, etc, né? Eles querem propaganda de graça, basicamente. Então você meio que joga determinadas polêmicas de ordem cultural, assim, né? Você aciona essa guerra cultural para que as pessoas falem daquele filme, falem daquela série, falem daquele game, falem daquela produção. Se a chamada cultura woke fosse isso,
ou seja, que fosse esse uso e abuso da indústria cultural dos Estados Unidos mediante questões minoritárias, aí eu concordaria. Só que do jeito que a coisa virou, ela virou uma acusação completamente, inclusive, boba, né? Assim, eu já falei aqui, o recorte que a galera hoje, eu vejo esses canais de direita, o recorte que eles usam para o woke cabe tudo, cara. Cabe tudo. Fica difícil de tu dizer o que não é woke. O que não é woke é filme que só tem homem branco, pelo jeito. Homem branco e que não, sei lá, até isso fica difícil. Sei lá, Rambo. Já cansei de falar que Rambo, sério, de verdade, se Rambo tivesse saído hoje, essa galera chamava de woke. Olhem o primeiro Rambo. O machão veterano do Vietnã chorando, ajoelhadinho no general, querendo a figura de um pai caridoso, porque ele só conhece o pai severo. Que filme que não é woke, dentro do critério que você tem hoje? Qual é o filme? Sério, me diz um filme que não seja woke. Estamos do futuro. Tem lá a Sarah Connor, mega foda. Tô tentando pensar nesse filme de machão, brucutu. Eles são tudo woke no parâmetro de hoje. Ah, porque a Sarah Connor tá lá toda fodona. Ah, isso aí é pedágio do feminismo. O feminismo tem que pagar pedágio, não sei o quê. Que é outro, vai. Sério, me fala em qualquer filme aí. Predador. Mesma coisa. Predador o tempo todo é tirando sarro desses homens fortão que pela força não consegue fazer nada. Por isso que no final tem que usar inteligência. Não é por acaso que o predador tem aquela boca de buceta. O predador é feito para ser uma ameaça que emascula os homens. E esses homens, para poderem se manter vivos, no caso único, que é o Schwarzenegger, ele precisa deixar de ser o brucutu que ele era. Isso é woke, não é? Isso também não é woke? Tudo virou woke, porra. O que não é? Sério, eu não sei. O pessoal tá falando de Top Gun. Top Gun eu não vi. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que se eu assistir, eu vou... Tem. O Top Gun, eu nem vi, mas o Maverick não tem toda uma discussão sobre idade? Não tem todo um papo de etarismo ali? No trailer tinha. Do pessoal falando que o Tom Cruise já tava velho e não sei o quê, mas ele diz que ainda tem algo a ensinar. Woke, etarismo, né? Tá lacrando, porque a gente tem que aceitar os velhos. Woke. Tudo woke. Alguns vão dizer, não, mas também tu tá exagerando. Mas tu já reparou os papos que tem? Mesmo você que é de direita, você já reparou o que os teus comparsas estão falando aí? O que os teus compatriotas de espectro político estão falando? Tem uma hora que cabe tudo. Quando um conceito ele não tem precisão nenhuma, que ele serve apenas para as tuas opiniões, se tu gostou ou não gostou, tu enfia o carimbo woke, é uma prova que esse conceito ele não tem rigor nenhum. Não serve pra nada. Ele é impreciso. Fim, quando ele é impreciso, você joga fora. Ele é uma régua que tá quebrada, que não consegue medir as coisas. Então, você não opera por ela. Filmes do Clint Eastwood não são woke. Cara, Gran Torino do Clint Eastwood é basicamente um filme redimindo a violência dos Estados Unidos com a Coreia. É um filme... são coreanos, não são? Agora estou tentando lembrar. É basicamente um filme sobre a guerra, sobre os requisitos da Guerra da Coreia. Cara, o Gran Torino do Clint Eastwood podia ser visto imensamente como um filme woke. Um filme que tem o Clint Eastwood, que é O Bom, o Mal e o Feio, que é um western que eu adoro. É um filme extremamente crítico à Guerra Civil. É um filme que olha pra Guerra Civil com um ar de, cara, que estupidez. Macho se engajando em guerra é uma coisa estúpida. Isso não seria considerado woke? Porra, não, agora não pode mais nem fazer guerra. O homem não pode mais ser um homem viril e macho e lutar pela sua terra? Não, não pode. Woke. Não, até o filme do Clint Eastwood entra aí, cara. Dirty Harry até eu já não vi também, tô devendo Dirty Harry. Mas vocês perceberam que dá trabalho pra ficar achando? Que é capaz de a gente não achar. Tudo vai ser woke. Everything is woke. Tem gente que vai dizer, não, woke é quando essa inclusão ela é mal feita. Mas isso aí não é woke, né? Aí é filme ruim. Aí é um filme que torna mais óbvio o público-alvo do que a história em si. Mas chamar isso de woke é um termo ruim pra isso. Por que estão usando um termo que vem do movimento negro americano? Por que vocês estão usando então esse termo, cara? Aí a galera quer dizer, não, mas a gente não tá... Encrencar com cultura woke não é racismo. Mas então por que vocês pegaram um termo que vem do movimento negro americano pra encrencar? Que por sua vez usam de um jeito impreciso? Pra quê? Fica estranho, cara. Às vezes tem gente aí que tá na ingenuidade embarcando nesse negócio e não se dando conta, que tá colando num termo que curiosamente está sendo encarado como algo pejorativo, que nasceu de comunidades negras dos Estados Unidos. E é um termo que eu repito, não serve para ferir porra nenhuma. Ele é usado para qualquer coisa. Tu tá com coceira no teu ovo esquerdo, virou woke. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.